Boa tarde, alunos. Vamos para as correções das atividades 14 e 15. Na última aula eu coloquei um vídeo só referente ao conteúdo da semana, mas hoje eu vou corrigir tanto da semana retrasada quanto da semana passada as atividades. Correção da atividade 14, referente ao conteúdo: processo de formação das monarquias europeias, centralização do poder e conflitos na Europa. A primeira questão. Sobre a centralização política na Europa durante a época moderna, é correto afirmar que se tratou de um processo que marcou a letra C, acertou. Ocorreu de maneira similar nos países europeus, entretanto em tempos distintos. Então o processo foi muito parecido, só que em tempos distintos. Na Espanha num momento, em Portugal em outro, na Inglaterra já em outro momento, de acordo com o contexto de cada país. A segunda questão. A formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV, nos países da Europa Ocidental, com destaque para as monarquias portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. No quadro a seguir, anote como ocorreu esse processo em cada uma dessas monarquias. Eu não coloquei o quadro porque ficaria mais complicado, mas o que pede é basicamente como ocorreu o processo de formação das monarquias em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Está bem no início do nosso texto. Em Portugal, teve início no século XII, com a dinastia de Borgonha, sendo mais tarde consolidado pela dinastia de Aves. Já na Espanha, ocorreu a partir da união dos reinos de Aragão e Castela, apresentando seu apogeu com a dinastia de Habsburgo. Ambos países, Portugal e Espanha, começaram o processo de formação dos estados nacionais após a expulsão dos mouros muçulmanos, que habitavam a Península Ibérica desde o século VIII. Na França, foi considerado exemplo máximo do absolutismo europeu. Esse processo foi consolidado com a dinastia Capetinga e a dinastia de Valois, e por fim na Inglaterra com a dinastia Plantageneta e a dinastia Tudor. Observe que tanto na Espanha quanto na França e na Inglaterra a formação dos estados nacionais tiveram início no século XV. O início do século, agora o ano não dá para precisar, não dá para coincidir de ser no mesmo ano, foi em períodos diferentes. Terceira, a centralização política nas mãos do monarca, rei, desde onde ele, como poder soberano, decretava as leis, arrecadava impostos, bem como organizava os exércitos nacionais. Todas essas características, mediante o poder centrado numa única figura soberana, o rei, ficou conhecido como, que marcou a letra A, absolutismo monárquico, que foi uma importante característica aí da centralização das monarquias europeias. O absolutismo, o poder absoluto que é dado aos reis, onde eles tinham todo o poder de arrecadar impostos, decretar lei, comandar os exércitos. Quarta, quais eram as principais características dos estados nacionais? Apresentavam suas fronteiras, delimitado, limites dos territórios e também o exército nacional para a segurança da nação. No âmbito econômico, as monarquias nacionais visavam a unificação dos padrões monetários, até para dar uma característica, ou seja, cada país tinha sua moeda, e também um sistema de cobrança dos impostos também característico, ou seja, era a organização mesmo do que nós temos hoje, cada país com suas leis, com sua moeda, com a sua cultura. A quinta questão. Quais foram os elementos essenciais para a formação das monarquias ou estados nacionais? Que foi necessário? Foi a união dos interesses políticos dos reis e interesses econômicos da burguesia, foram essenciais para a formação das monarquias ou estados nacionais, extinguindo o domínio dos senhores feudais no período medieval, dando início à Era Moderna. Então, o que caracteriza a Era Moderna é essa união dos interesses políticos dos reis e interesses econômicos da burguesia, ou seja, a política aliada à economia. E aí deixava de lado o domínio dos senhores feudais, que era caracterizado pela descentralização política. Cada um tinha um poder no seu feudo, aqui não. Apenas o rei que vai governar e ter o controle sobre tudo. A atividade 15.
o domínio e a exploração dos impérios coloniais e a organização sociopolítica indígena e europeia, que é a atividade da semana passada. As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na América no início da colonização foram, respectivamente, a monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa e a mineração de ouro e de prata na América Espanhola. Então, foram as atividades econômicas aqui da colônia portuguesa, foi a cana-de-açúcar, a plantação da cana-de-açúcar aqui no Brasil, e a mineração na América Espanhola, porque aqui não encontrou-se ouro de imediato, então teve que apelar aí para a produção da cana-de-açúcar. A segunda questão. Um ponto comum do processo de colonização das áreas portuguesa e espanhola na América, assim como do sul das colônias inglesas e americanas, foi a utilização da mão de obra escrava. Foi utilizada tanto na colonização portuguesa, na espanhola e nas colônias inglesas. A terceira questão. Nos séculos XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis. Nós estamos falando aqui especificamente sobre a colonização espanhola. Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Então, muitos morreram porque foram acometidas doenças trazidas pelos europeus e não tinham imunidade, nem sabiam como tratar tais doenças. E os europeus acabaram destruindo as estruturas agrárias anteriores à conquista. A quarta questão. Para burlar a proibição eclesiástica a respeito da escravização do índio, os espanhóis adotavam a mita e a encomienda. Nesse sentido, explica o significado da mita e a encomienda. A mita consistia em um trabalho compulsório, onde parcela das populações indígenas era utilizada para uma temporada de serviços prestados. Era um tipo de escravidão, um trabalho forçado, onde na época que não tivesse na agricultura, eles estavam trabalhando nas obras públicas do Estado. Já a encomienda funcionava como uma troca, onde os índios recebiam catequese e alimentos por sua mão de obra. A encomienda já era troca, eles recebiam algo pelo serviço, ou catequese ou alimentos. No fundo, o Estado não estava fazendo muita coisa, porque catequese era interesse do Estado. E alimento, eles tinham que estar bem de saúde até para poderem produzir e trabalhar. A quinta questão. Quais as principais características da colonização portuguesa no Brasil? A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, a ideia de que aqui não tinha, só tinha povos bárbaros, não eram civilizados, né? E, portanto, eles tinham que se civilizar. Exterminar, muitos morreram, muitos nativos. Explorar a mão de obra, explorar as riquezas. Povoar para poder garantir aquela conquista. Conquistar esse território, expandir ainda mais e dominar, ter total domínio. Na sexta questão, no período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi pau-brasil. Foi a primeira riqueza que eles encontraram e que exploraram foi o pau-brasil, mas ainda era o período pré-colonial. Não tinha ideia de colonizar, de manter uma população aqui na colônia. Quando a gente fala em período pré-colonial, a atividade econômica é o pau-brasil. Quando a gente fala em período colonial, a primeira atividade econômica é a cana-de-açúcar. Como é essa questão 7? Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos trechos do litoral, que marcou a letra A acertou, a produção açucareira. Então, no período de colonização, a primeira atividade econômica já foi a produção do açúcar, a produção açucareira. Bom, essa foi a correção da atividade 13 e da atividade 14. Aliás, atividade 14 e atividade 15. Semana retrasada e semana passada.
para que vocês possam sempre fazer atividade, mas poder conferir se realmente as respostas que marcaram ou que responderam estão corretas ou não. E estiverem erradas, fazerem a correção e assim assimilar o conhecimento. Qualquer dúvida, estou à disposição pela plataforma.